Moshi Moshi! Deadman Wonderland. Uma história sobre uma prisão misteriosa e uma Tóquio que não existe mais. Apesar de muitos aclamarem por esse anime e falarem: nossa, esse anime é muito foda, muito bom, ele não me conquistou muito no desenvolvimento da história. Mas o enredo, os personagens e os poderes são extremamente criativos, o que me fez assistir até o final. Porém, ele só me levou até aí. Eu não me senti muita vontade de continuar lendo a história, porque ele dá muitos porquês, joga muitas coisas e outras coisas são muito mal explicadas e sei lá, eu fiquei meio, isso não faz sentido. E pra mim essa foi a falha do anime, apesar que ele é sim um anime interessante pra quem gosta muito de sangue e de luta e de poder. O mangá foi escrito pelo Shinsei Kataoka e desenhado pelo Kazuma Kondo, pela editora Kodawa Shoten na revista Shounen Ace, de maio de 2007 a julho de 2013, sendo 13 volumes, e aqui no Brasil foi publicada pela Panini. O anime foi lançado de 11 de abril de 2011 até 3 de julho de 2013, pelo estúdio Monglob, com direito a 12 episódios e mais um OVA. Seu gênero é shonen, e como todo bom shonen, tem o básico dele, que é muito sangue, muita luta, muita ação, com mais um pouco de chuva de sangue e pedaços de pessoas, mas também possui um toque de ficção científica, com horror, com suspense, o que faz sim um anime chamativo. O enredo! A história se passa numa Tóquio que não existe mais por causa de um fenômeno, um terremoto que destruiu ela. No lugar da cidade foi construída uma prisão privativa que usa seus prisioneiros como atração principal de um parque de diversões que existe ali para a população. Mas é mais que isso nesse parque. Eles fazem de seus prisioneiros excepcionais, os que têm esse poder no anime, lutarem entre si, pique gladiadores. E aí eles têm que lutar até a morte ou até derrotar um outro, fazendo assim que o perdedor perca um pedaço do corpo. E os mais poderosos, os caras mais por dentro ali daquele submundo, apostam nessas lutas e é a atração principal e de mais destaque ali naquele mundo. Com o nosso personagem principal, tudo começa quando ele estava vivendo alegre e contente com seus amigos, quando de repente a sala de aula dele é atacada por um cara de capa vermelho, e aí ele mata todo mundo menos o Igarashi Ganta. Acontece que o nosso protagonista, ele acaba sendo acusado injustamente de matar todos os seus colegas de classe e recebe uma pena de morte e é mandado para essa prisão. E é aí que ele descobre que ele possui o poder desde o dia que ele foi atacado pelo cara de capa vermelha na sala de aula dele, que matou todos os amigos dele. E começa a nossa história. Ele começa a se perguntar por que ele tem esse poder agora, quem é o cara de capa vermelha, ele quer vingança, ele quer saber o que existe ali naquela prisão, ele quer provar a inocência dele. Só que o mais interessante é que o objetivo principal dele, que é descobrir quem é o cara que assassinou todo mundo, faz com que ele aos poucos comece a deixar de ser um garotinho fraco e medroso dentro daquele mundo para ser um garoto forte e aterrador. E como sempre, considerações importantes. Bom, eu vou falar sobre 3 ideias dentro desse anime que me chamou muita atenção. A primeira, no anime ele mostra muito que a verdadeira força não vem daquela força física e bruta, mas sim daquela força que vem da sua integridade e da sua determinação.
é exatamente o tipo de força que faz a pessoa não desistir e que não tem como arrancar dela, que faz ela evoluir e realmente se fortalecendo cada vez mais e mais. Fala que para você sobreviver no mundo cruel, você precisa ser forte e não aceitar as limitações que as pessoas nos impõem, recusando o que de fato nos determinam. E a mais bonita dela é sobre limitações. Bom, viemos ao mundo sem absolutamente nada, e aos poucos vamos descobrindo o mundo à nossa volta e tendo como principal suporte as pessoas que amamos, as pessoas que temos ao nosso redor, como familiares, amigos, colegas e até mesmo nossos inimigos. E aí, na grande maioria das vezes, nos limitamos ao que a sociedade nos impõe. A gente começa a acreditar que a gente só merece aquilo, ou a gente só vai ter aquilo porque as pessoas nos fazem acreditar naquilo. Não. A gente começa a acreditar que a nossa vida praticamente já é pré-definida. Começa a acreditar nas limitações que a sociedade impõe pra gente. Isso é errado, porque a gente acaba esquecendo daquela sensação de liberdade, de quando a gente é criança e a gente pode tudo, mesmo com os não e não dos nossos pais, tios e pessoas mais velhas, mas a gente pode tudo, a gente é livre, a gente pode correr, a gente pode sonhar. O mundo é todo nosso. Mas aí vem a sociedade e faz a gente acreditar que a gente não é capaz. Então nos limitamos, pensamos que a gente não pode tanto, que não somos capazes, que é demais, ou que é muito difícil pra gente, que a nossa capacidade não é tanta, não vai nos levar tão longe. E isso é uma completa mentira! Caramba! A gente pode tudo. A partir do momento que a gente não desiste, que a gente vai em frente, que a gente luta e que a gente se esforça, superando cada vez mais, procurando aonde está o erro, como melhorar, por que continuar. Os elementos da história. Deadman Wonderland é o nome dessa prisão que tem esse parque, onde ficam os presidiários e onde se passa toda a história do nosso personagem principal. Os personagens principais são tanto o Yarishiganta, que é esse menino que foi condenado à morte pelas mortes dos amigos dele, dos colegas dele, que é um menino um tanto fraco e inocente e não desiste nunca. E também sobre a Shiro, que é aparentemente uma amiga de infância dele que aparece do nada, e aí os dois começam a se ajudar e a história gira em torno literalmente desses dois personagens. E entre outros personagens também, mas principalmente dos dois. O poder desse anime, ele se chama os Ramos do Pecado, que é a capacidade de utilizar o próprio sangue como arma. Ou seja, algumas pessoas usam como se fossem duas espadas, e no caso do personagem principal, ele atira com o sangue. O mais interessante disso é que a arma acaba sendo a própria limitação do portador desse poder. E é bem legal mesmo a forma com que eles lutam. Autor e obras. Infelizmente eu não achei muito sobre o autor, eu só achei uma outra obra que se chama Eureka Sevens, para quem quiser e estiver interessado em procurar outras obras dele. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês confiram esse anime, apesar de não ter caído muito no meu gosto, não é um anime ruim. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!